Na Idade Média, a maioria dos europeus medievais vivia uma vida rural, uma vida que usava o nascer e o pôr do sol, as mudanças das estações, o fluxo e refluxo das marés e os movimentos da lua e das estrelas para ditar suas ações e escolhas. O clero e os monges viviam suas vidas seguindo a rotina extremamente rígida de um calendário litúrgico cuidadosamente elaborado, com dias devocionais e orações diárias, em horários determinados. Tudo isso junto ao uso de relógios de sol, clepsidras, astrolábios e depois relógios mecânicos. Porque na Idade Média era difícil saber o dia, havia 3 datas de Ano Novo e não existiam minutos. Bem-vindo ao Loucura Medieval. Movimento do tempo. Um exemplo perfeito de como é difícil determinar uma data exata durante a Primeira Idade Média vem das crônicas de Ricardo de Devise, sobre os feitos de Ricardo I rei da Primeira Inglaterra. Ela afirma que o rei da França, com seu exército, partiu para Jerusalém. Antes que o rei da Inglaterra partisse para o mar, no terceiro das calendas de abril, o rei da Inglaterra, prestes a deixar a Sicília, mandou desmontar o forte que havia construído e guardou todo o material em seus navios para levar consigo. Todo tipo de máquina para atacar fortificações e todo tipo de arma que a mente humana pudesse inventar, ele já tinha em seus navios. Roberto, filho de Guilherme FitzRalph, foi consagrado bispo de Worcestershire por Guilherme de Longchamps. Ainda legítimo em Cantuária, no terceiro das freiras de maio, ok, calma um segundo. O que são os terceiros das calendas de abril e o terceiro das freiras de maio? Na Idade Média Ocidental, as datas e calendários geralmente vinham da Igreja Católica ou eram herança dos costumes romanos. De acordo com o Guia do Viajante do Tempo para a Idade Média, de Ian Mortimer. Para os medievais, 1º de janeiro não era considerado o início do Ano Novo. Os aristocratas trocam presentes nessa data para marcar a ocasião. Os ingleses medievais consideravam o Ano da Graça ou do Senhor, começando no dia de Nossa Senhora, o dia 25 de março, dia de Nossa Senhora ou Festa da Anunciação, celebra a data em que o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria no Novo Testamento e anunciou que ela seria a mãe de Jesus. Entre 1155 e 1752 antes do calendário gregoriano na Grã-Bretanha e seu império, o dia de Nossa Senhora marcava o início do ano na Inglaterra. No entanto, para o tesouro, o ano fiscal começava no dia de São Miguel, que era 29 de setembro no calendário cristão ocidental e 8 de novembro no oriental. Celebrava-se a festa de São Miguel e de todos os anjos. Então agora não há apenas 3 datas que celebram o início do ano novo, mas o método fica ainda mais confuso quando você considera que os sistemas de datação são diferentes dependendo do país. Então, no dia que a maioria das pessoas agora considera como dia de Ano Novo, ou seja, 1º de janeiro do ano de 1367 na Inglaterra, essa data cai em 1366, no Porto de Veneza, em Florença, mas também em 1367 em Pisa, quando o ano começava em 25 de março. Mortimer explica: se você sair da Inglaterra em 1º de janeiro de 1366 e chegar a Pisa em fevereiro, lá já será 1367. Se você seguir viagem para Veneza e chegar antes do final de fevereiro, estará de volta a 1366. Se partir depois de 1º de março, o ano Domini será 1367. Siga para Florença e você estará de volta a 1366 novamente. Retorne ao seu barco em Pisa no dia 25 de março ou depois e será 1368. Navegue até Portugal. Ou Castela, com a data ainda contada desde a chegada dos romanos, então é 1405. A Era Espanhola, sistema de datação iniciado em 38 a.C., foi usado em Portugal até 1422 e em Castela até 1384. Ano do Nosso Rei. Para complicar, poucos ingleses usam o sistema Anno Domini ou Ano do Nosso Senhor para contar desde o nascimento de Cristo. Eles usam o ano de reinado.
Isso significa que um evento era descrito como acontecendo no primeiro, ou 10º, ou 17º ano do reinado de um monarca. Agora, o ano novo realmente começa na data da ascensão do rei. Pegue o ano de 1388, por exemplo. Para a maioria dos ingleses, ele começaria em 25 de março, sendo chamado de 11º ano do rei Ricardo II, pois Ricardo assumiu o trono em 22 de junho de 1377. O problema é que o ano é definido no mundo não religioso, mas os dias do ano são definidos pela Igreja. Baseia-se em parte na festa móvel da Páscoa. A data de 23 de março de 1388 corresponde à segunda-feira antes da festa da Anunciação da Virgem Maria. No 11º ano do reinado do rei Ricardo II, após a conquista, você ainda está comigo? Isso está longe de ser conciso e direto ao ponto. Não surpreende que as datas se confundissem ao misturar Anunciação e Assunção. Você está falando de uma data completamente diferente e de um ano totalmente distinto. Padres escreviam formalmente em latim usando Ano da Graça ou Ano do Nosso Senhor. Já cronistas citavam apenas o ano do reinado. Guilherme de Malmesbury, que viveu como monge na abadia de Malmesbury, concluiu os feitos dos reis ingleses em 1125. Guilherme frequentemente menciona datas como no ano do Nosso Senhor, ao longo do texto, por exemplo. Citação: Ano do Senhor 495, 8 anos após a morte de Hans Guest. Sobre a morte do rei Guilherme II, ele comenta, citação: Ele morreu no ano do Nosso Senhor 1100 e no 13º ano de seu reinado em 2 de agosto. Presumo então que Guilherme de Malmesbury não tinha centenas de anos. Os registros de calendário do século XIV em Londres usam o ano de reinado. Então, uma entrada afirma que, abre aspas, no último ano do reinado do rei Eduardo III e novamente no primeiro ano do reinado de seu sucessor, a comunidade da cidade reclamou ao rei que grandes problemas foram causados pelo fato de um legista não estar sujeito às autoridades da cidade. Pediram para escolher e remover um legista entre eles quando quisessem. O cronista da Terceira Cruzada, Ricardo de Templo, alterou mais uma vez a linguagem ao escrever. Citação: No ano do mundo encarnado de 1187, sob o governo de Urbano III, na Sé Apostólica. Frederico era imperador da Alemanha, enquanto Isaac reinava em Constantinopla, Filipe na França, Henrique na Inglaterra e Guilherme na Sicília, o que obviamente nos dá muita clareza e pontos de referência sobre a qual ano ele está se referindo. Os medievais usavam o calendário juliano romano, introduzido por César em 46 a.C., até que o Papa Gregório VIII mudou para o calendário gregoriano em 1582, com o calendário juliano. As calendas marcam o início do mês, as idas o meio e as nonas ficam entre elas. Elas estão relacionadas às fases da lua, sendo as idas a lua cheia. Contava-se os dias a partir de datas importantes, por isso era necessário saber quantos dias tinha cada mês. Se você ainda não está confuso, datas nas calendas de um mês, na verdade, pertencem ao mês anterior. Então agora, voltando a Ricardo, Coração de Leão, podemos descobrir isso. O rei da França partiu para o mar no dia 30 de março, o terceiro dia das calendas de abril, significa que, contando de trás para frente a partir de 1º de abril, o segundo dia é 31 de março e o terceiro, 30 de março. Roberto foi consagrado bispo em 5 de maio, nonas é o 7º dia do mês, segunda nonas o 6º, e o terceiro das nonas de maio é 5 de maio. Todos aprendemos algo novo neste vídeo, fica fácil quando se sabe fazer. Datas costumavam ser identificadas por festas, dias ou feriados, como o 18º dia da Trindade ou domingo da 70ª Septicácima, nono domingo antes da Páscoa e início da preparação para a Quaresma. Época da estação. Antes dos relógios com ponteiro dos minutos, o minuto como unidade de tempo não existia. Na Idade Média, a maioria dos relógios tinha apenas ponteiro das horas até o fim do século XVII. Alguns relógios de água marcavam quartos de hora, mas os de sol e vela não conseguiam. Na Idade Média, as horas eram contadas desde o nascer do sol, não da meia-noite. Isso quer dizer que as horas variavam conforme a época do ano e o local onde se morava. As horas entre o nascer e o pôr do sol eram divididas em 12 partes iguais durante a maior parte da Idade Média.
e o tempo do pôr do sol até o nascer do sol também era dividido da mesma forma. Em países do norte, como a Noruega, com apenas 6 horas de luz do inverno, no Natal cada hora tinha só 30 minutos. Mas muito mais ao sul, em algum lugar como a cidade italiana de Nápoles, há mais de 9 horas de luz do dia. Para quem estava lá no Natal, cada hora tinha cerca de 50 minutos. Os monges dividiam o dia em 8 sessões litúrgicas: matinas, laudes, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas, e tocavam os sinos para cada uma delas. Ao amanhecer soava o sino da prima. A terça era tocada no meio da manhã. A terceira hora do dia, sexta, ou meio-dia era a sexta hora, e a nona hora. No meio da tarde era a nona. Após o pôr do sol vem a 12ª hora. Isso significava que em Londres, no meio do inverno, o sino de prima tocava por volta das 8h da manhã. Porém, no verão, ele tocava por volta das 3h40 da manhã. As completas eram tocadas entre 17h e 18h no inverno, mas no verão, esse mesmo sino só era tocado por volta das 21h30. O primeiro relógio a marcar horas foi registrado em Milão em 1336. A tecnologia rapidamente se espalhou por toda a Europa. Como esse tipo de relógio era usado nos palácios do rei Eduardo III da Inglaterra no final do século XIV, eles também podiam ser encontrados em várias catedrais. Sem ponteiro das horas, usavam um sino para marcar a hora. As horas do dia logo passaram a ter o mesmo comprimento o ano todo, pois não era mais preciso a luz do sol para marcar o tempo. Muitos medievais ainda preferiam usar outros meios para medir o tempo, mas com o tempo, a hora do relógio foi aceita e abreviada para em ponto, expressão ainda usada hoje. Horários assim, a menos que você fosse da aristocracia, e claro, a maioria dos medievais não era. Era improvável que sua data exata de nascimento fosse registrada. A maioria dos camponeses trabalhava na terra e seguia as estações do ano. Conforme cresciam, os pais diziam que nasceram no verão, no Natal ou na colheita. As igrejas católicas tinham tantas festas que era provável um medieval nascer em uma delas. Ou registravam o nascimento deles como um dia antes ou depois de um feriado. Quanto ao ano, eles saberiam quem era o rei e há quantos anos ele estava no trono. Então é provável que ele se referisse ao ano regional. Uma mãe poderia dizer à filha que ela nasceu no verão do 5º ano do reinado do rei Henrique VI. Agora é o 17º ano do reinado dele, então você tem 12 anos. A maioria das pessoas provavelmente só tinha uma noção aproximada da própria idade, sabendo se já eram velhas o suficiente. Trabalhar, aprender, fazer um aprendizado, casar ou ter filhos teria sido mais importante para os medievais do que saber a data exata de nascimento. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Se você gostou deste vídeo, por favor, considere se inscrever no canal, pois fazemos uploads no 6º dia. Chamado por nossos antepassados, segue o trabalho sombrio da quinta e anuncia o alívio das cargas semanais, ou toda sexta-feira. Muito obrigado a todos, espero que todos tenham uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!